minha casa comia comida. Né? Você então, não tem um acesso à informação. E aí, mas só que eu queria te ouvir, porque aqui tem um ponto que eu tenho tocado, chamado muita atenção, é o seguinte: é um acesso ao consumo, mas e esse consumo gera uma profunda mexida nas placas. Além de tudo que você falou, mas consumo também significa mudança. Por quê? Porque as pessoas passam a ter um outro horizonte. Na hora que ele acessou a televisão, na hora que essas pessoas que trabalham no serviço manual, que é sempre discriminado no caso brasileiro, eles passaram assim, não, mas meu filho pode ir para a universidade. Então você vai mexendo nessas placas tectônicas, sobretudo, porque você, ao incorporar o consumo, você também criou capacidade dessas pessoas, um novo horizonte do devir, do futuro. E acho que isso é um elemento fundamental para entender as mudanças recentes na sociedade brasileira do andar de baixo, e eu queria te ouvir também, aí não é só o campo progressista e da esquerda, eu acho que, inclusive, até talvez o PT e o campo mais progressista não entendeu o tamanho do efeito que isso poderia gerar e de reações de quem queria parar com isso. Eu acho que a gente subestimou o efeito dessa mudança no sentido, o quanto isso mexe na sociedade, o quanto isso gera transformações. Eu queria te ouvir sobre esse ponto que eu quis levantar aqui dessa... Ou seja, a gente não entendeu o tamanho da encrenca do sucesso e as reações para conter isso, dado que essa burguesia brasileira, que eu costumo dizer escravocrata, antirreformista social e autoritária, e como essas camadas sociais médias operam também dessa forma. E acaba reproduzindo um discurso que é um discurso excludente, né? E cruel mesmo com os setores populares. Então, assim, eu, inclusive, motivada por essa questão, uma das pesquisas que a gente fez em 2015 é esse livro aqui que chama Faces da Desigualdade no Brasil. É um olhar sobre os que ficam para trás, que também tem acesso liberado. Eu peguei vários aspectos para tentar enfrentar essa discussão do consumo, que era uma coisa que me indignava muito, né? Não só porque aquela história que tem determinados setores progressistas que acham que a gente não pode dar dinheiro para o pobre, porque ele vai comprar coisa errada, entendeu? Fala, não, mas você dá o dinheiro, aí vai comprar porcaria, compra, essa história da cachaça aí eu acho que é um outro nível, que não dá nem para discutir, mas assim, compra biscoito, compra não sei o quê, compra um menino, compra chocolate, não, tem que comprar arroz, feijão, quer dizer, o teu filho pode comprar chocolate, pode tomar sorvete, parará. O filho do pobre só pode comer arroz e feijão, entendeu, Eduardo? Porque não tem direito, você está no meio de uma sociedade de consumo, e o filho do pobre não tem direito, né? Inclusive, a errar, né? No primeiro mês você compra chocolate, no segundo mês você falou, acho que não, né, gente? Vamos... Então, começa a se organizar, inclusive se planejar e tudo mais. Mas eu antes de trazer alguns dados que tem aqui nesse trabalho, que eu acho que são muito desconhecidos, eu acho que são importantes ser trazidos para o debate, mas, assim, falando do país... O que eu não compreendo mesmo, sinceramente, é o seguinte: vamos pegar o exemplo da geladeira que eu estava dando, 24 milhões de geladeiras. Não é 24 milhões que trocaram a geladeira. 24 milhões de famílias não tinham geladeira. Não é tinha uma geladeira velha, tinha herdado a geladeira da patroa, tinha a geladeira... Não. Quando herdou a geladeira da patroa, a geladeira servia de armário, porque ela não tinha energia. Então, era aquele armário que nem fechava, porque quando fecha fica aquele fedor, né? Então, deixava a porta aberta, servia de armário. Então, 24 milhões de famílias brasileiras, em pleno século XXI, não tinham geladeira, que é uma questão de segurança alimentar. Então, este consumo, que é o fundamental, o digno, o mínimo de dignidade para essas famílias, agora... Essa geladeira a gente produziu aqui, né? Gerou emprego, dinamizou a economia. Então, assim, por que essa elite e essa nossa, né, que a gente nem dá para chamar de burguesia no sentido mais industrial, né, não consegue se dar conta de como reduzir essas desigualdades de acesso, incluir essa população é bom para o país. Você tem um baita mercado interno de massa. Você vê como que a China conseguiu mudar a sua trajetória, inclusive se aproveitando, né, dos bilhões
né, moradores, né, de pessoas que são um mercado interno enorme. O Brasil tem uma coisa que poucos países têm. Mas, assim, quem achar que foi só consumo, eu queria sugerir esse livro, que também é super fácil de identificar, está disponível na internet, e onde a gente discute várias desigualdades. Porque quem é pobre de renda, provavelmente é pobre de falta de acesso à água, saneamento, energia elétrica, geladeira, e assim por diante. Então, a gente pegou alguns indicadores, com base nos dados do IBGE, para mostrar o que foi uma parcela da revolução, que inclusive chegou à população pobre, que é negra, que não foi apropriada, inclusive, pelos nossos governos. Esse dado do saneamento, para mim, é o mais espetacular. Você disser que 48 milhões de pessoas, em 13 anos, gente, em 13 anos, 48 milhões de pessoas passaram a ter acesso a escoamento sanitário ou fossa séptica, certo? Que é o conceito de escoamento sanitário adequado, né? Ou rede geral ou fossa séptica. É como se a gente tivesse botado esgoto numa Argentina inteirinha em 13 anos. Desses 48 milhões de pessoas, 38 milhões são negros, periféricos, são os últimos a ter acesso a saneamento básico no Brasil. O que se gerou de dignidade, redução do impacto, né, porque falta de saneamento tem impacto em saúde, em um conjunto de impactos negativos na população, mas o que se gerou de emprego com essas obras de infraestrutura, né? Então, 13 anos, gente. Então, é um debate muito superficial, é comprar um discurso frágil, né, superficial, e as pessoas compram e saem repetindo isso em mesa de boteco, gente progressista. Gente, tem que ler, tem que estudar, tem que olhar os números, pega esses números. Nunca foi contestado esse meu estudo, que é de 2017, nunca, ninguém escreveu uma linha sobre para dizer que estavam errados os dados. Os dados são surpreendentes. Eu acho que vale muito a pena fazer essa discussão, inclusive do efeito multiplicador, que não é só da renda do Bolsa Família, né? Do conjunto dos efeitos que essas políticas públicas... se é rapidinho no gatilho, né? Inclusive, aqui o dado que você falou do livro está aqui aí em tela. Eu vou também compartilhar o link. Exatamente o que a Tereza está falando, os dados do livro. São impressionantes os dados, e como, inclusive, como você bem falou, não foi apropriado. Mas pode seguir, Tereza. Não, deixa aí, então, só para eu dar uma pilhazinha aqui para o pessoal entender. Essa linha de cima, Eduardo, que passa aí de 68% para 80%, é o total da população. Então, quando a gente olha o total da população, isso, inclusive, foi uma coisa que me instigou, que era assim... Quando a gente olha o total, você já foi um salto, né? Você vê, pula de 68% para 80% a população com acesso a escoamento sanitário. Então, é um salto. Em 13 anos, gente, pular de 68% para 80%, mas quando a gente olha os 5% mais pobres, somente 1 em cada 4 brasileiros tinha acesso, dos mais pobres, tinha acesso a escoamento sanitário. Passou para 51%, ou seja, continua muito ruim, mas passou de 1 em cada 4 para 2 em cada 4, ou seja, para 50% em 13 anos, gente. O que essas curvas mostram? Que foi suficiente? Mostram que fizemos tudo que a gente tinha que fazer? Não, não mostra. Mostra o quê? Que tem como a gente acelerar a aproximação dessas curvas e reduzir a desigualdade em acesso a esgoto sanitário no Brasil. Dá para você imaginar que num período próximo essas linhas iriam se encontrar, né? Então, é isso que eu acho que é a perspectiva, né? Como acelerar esse processo? Porque você tem 500 anos de história... Você tem 500 anos de história e chega em 2002 com somente 24% dos pobres com acesso a esgoto. Aí, em 13 anos, você dobra. Fez pouco, entendeu? Não, foi muito pouco, tinha que ser 100%. Então,
as pessoas não têm nem noção do que é fazer esgoto, né? Que demora tempo, que é um baita investimento, né? Que é um investimento que exige projeto, maturação. Então, não estou dizendo que foi suficiente, que não tinha que ter sido feito mais. O próprio Lula vive dizendo tinha que ter feito muito mais, vou fazer muito mais. Tereza, você trouxe um ponto que eu acho fundamental, que é o seguinte: a necessidade de política pública para criar uma convergência, sobretudo dos mais pobres, porque essa curva como está ali. Se não, agora, o marco legal de privatização, quem disse que é viável levar esgoto para os 5% mais pobres? Não é viável economicamente, é isso que as pessoas têm enorme dificuldade. Na verdade, não tem dificuldade de entender, não, Tereza. É a grana, é o bolso, é o butim, é o saco. O pessoal sabe. E não é comigo, né? Eu já tenho Exatamente. meu esgoto, estou lá preocupado com criança andando em cima de esgoto aberto. Esse é o ponto que você tinha tocado antes, Eduardo, que assim, eu tenho insistido muito nessa discussão que nós, se a gente não enfrentar o preconceito contra o pobre, que a gente começou nosso debate por aí, né? Se a gente não enfrentar o preconceito contra o pobre, de achar que o pobre é pobre porque é preguiçoso ou porque não se esforçou, se a gente não enfrentar, né, o que a gente chama de cultura do privilégio, que eu, inclusive, não quero que o pobre parará, porque senão, qual vai ser o privilégio de eu ter me formado numa universidade pública se qualquer um puder se formar? Ou como diria, né, a falecida Danusa, né? Qual é a graça de ir para Miami se qualquer pobre pode ir? Quer dizer que você vai para Miami porque o outro não pode ir? A cultura de eu gosto porque o outro não tem acesso, e não, que bom se todo mundo tiver acesso, né? Que mundo feliz e legal se todo mundo puder ter o que eu também tenho, né? Que eu tive a oportunidade de ter por ser filha da classe média, por ter estudado numa escola boa. Que bom, não. Então, essa cultura do privilégio, ela tem que ser enfrentada. E a gente precisa enfrentá-la para poder avançar nas políticas de combate à pobreza. Por quê? Porque se não houver um convencimento da sociedade de que reduzir a pobreza e a fome é bom para o Brasil, as pessoas vão continuar sendo contra que o Estado invista na população pobre. Então, você precisa enfrentar essa discussão para que o orçamento público possa ser destinado para o enfrentamento dessas desigualdades, porque foi isso que aconteceu, né? Quando você começa a gastar muito com pobres, as pessoas falam, não, peraí, até agora estava muito bem, né? Estava reduzindo a pobreza, a desgraça. Mas começa a reduzir desigualdade, né, Eduardo? Quando começa a reduzir desigualdade, aí fica chato, né? As curvas se encontrando. Eu trouxe esse outro dado só para reforçar o que a gente já tinha dito, que também no livro da professora Tereza. Olha como a convergência aí no caso da energia elétrica, como essa desigualdade, na verdade, ainda não, mas praticamente universalizou a energia elétrica, enquanto os mais pobres, só em 2002, só tem quase 19% estava fora. E você chegou a 99% com o programa Luz para Todos. Então, reforçando isso que você estava comentando, que acho que é um elemento fundamental, eu acho que eu vou até aumentar um pouquinho aqui, para o pessoal enxergar mais, que acho que agora fica melhor. Essa curva preta é o total da população. Né? A cinza é os 20% mais pobres e a vermelhinha é os 5% mais pobres. O que a gente estava dizendo aqui é que parece natural que você vá, né? Mas não é. Porque assim, essa luz no campo, né, ela é muito cara. Para você eu moro na cidade, para eu puxar uma linha para minha casa, eu puxo o linhão, né? A energia está passando na porta de casa, eu puxo uma energia por 10 metros, 15 metros. No campo, não. A linhona não existe, e puxar da linha para a minha propriedade é, às vezes, 10 quilômetros. Então, é uma ligação cara. Bom, mas então quem teve que fazer isso? A gente usou os fundos das companhias de energia elétrica para garantir um processo de universalização que viabilizou que as crianças pudessem estudar de noite, que viabilizou que essa família pudesse ter uma geladeira, que viabilizou que essa família pudesse ter uma máquina para descaroçar milho, né? Que é o que eu estava falando, de bem de capital. Né? Então, isso muda o padrão. E esse percentualzinho que está faltando, né, na verdade,
você não consegue chegar com energia elétrica. São áreas remotas que a gente só chegaria ou com energia solar ou com outras formas de energia, porque você não... Aí seria inviável, de fato, puxar um linhão, né? Então, a gente teria que encontrar... O que estava acontecendo, né? Outras formas de acesso à energia por outras tecnologias, né? Deixa eu continuar aqui, deixa eu parar de compartilhar. E, Tereza, você falou do Elias. Elias, semana que vem tá por aqui, tá? Olha só. Mas, e aí, Tereza, voltando para o que acho que é um ponto que você trouxe, e aí eu queria reforçar até a discussão sobre a questão da pobreza, ou seja, a redução da pobreza é um fenômeno multidimensional, mas que incorpora também a questão do acesso a bens de consumo, mas também de bens públicos. Energia elétrica, saneamento, água. Então, assim, e aí eu queria te ouvir, que também é um ponto, eu sei o quanto avançou, mas o quanto será necessário avançar, sobretudo, nos bens públicos, e o quanto isso requer o enorme investimento em infraestrutura, e o quanto isso significa mudar, vamos dizer assim, a questão orçamentária. Eu acho que a junção que acho que você chamou muita atenção, que é importante. De um lado, a questão da renda, evidentemente, ou seja, a pobreza e a desigualdade é uma questão política, uma questão de economia política, né? Se por um lado tem a ver com a renda, também tem a ver com a questão do acesso a bens públicos ao conjunto enorme da população, né? E, ao mesmo tempo, do outro lado da política de segurança do abastecimento, o direcionamento do Estado em determinados, voltado para a agricultura familiar, determinados subsídios e de reconfigurações disso. Porque eu estou falando, porque é um leque amplo, na verdade, você não consegue, não é uma coisa, vamos agora fazer caridade, vamos dar dinheiro para pobre, ou seja, não, primeiro um elemento amplo e, além de tudo, e eu queria te ouvir isso, tem um embate também político, porque aqui vai. Quando você começa a avançar nisso, primeiro, os privilégios vão diminuindo, porque uma parte da população que estava fora passa a estar dentro. Inclusive, nos disputando os espaços de uma classe média que quase sempre ficava nos seus louros, mas seus louros por causa dos seus privilégios. Porque se uma criança não consegue ter comida, se ela não consegue crescer, quanto mais se desenvolver em termos intelectuais. Agora não. Ela vai também entrar na universidade, ou seja, a disputa nos espaços privados e públicos. E eu queria te ouvir porque a reação é muito forte. A reação e aí, sendo muito claro, a reação das camadas sociais médias da burguesia brasileira a um programa que direcione recursos para reconfigurar e permitir, né, essa redução. Assim, queria te ouvir mais sobre isso, porque eu acho que essas dimensões que você trouxe são fundamentais, e juntar com essa discussão da economia política mesmo, dos atores, dos processos, acho que são fundamentais, porque, inclusive, os desafios que estão por vir, que a gente nem entrou ainda nisso. Nem entramos ainda no governo Bolsonaro. Imagina o tamanho da encrenca que a gente está. Mas se a gente olhar, é engraçado, porque nós somos criticados pela direita, pela esquerda, pelo centro, mas se a gente olhar, é um último dado, que esse não está publicado. Está publicado num artigo que eu e a Sandra Brandão publicamos na Carta Capital recentemente, mostrando... A gente abriu por vintis, né, de renda, ou seja, dividimos o conjunto da renda no Brasil em 20 partes. Né? Comparamos o período Lula e Dilma e comparamos o período Temer-Bolsonaro. Né? Quando a gente olha o período Lula-Dilma, ao contrário do que se pode imaginar, os setores médios, Eduardo, são os que mais se beneficiaram do ponto de vista da renda. Então, não é verdade que todo mundo, a renda média brasileira, né, se a gente olhar só renda, cresceu 38%. A renda média acima da inflação. Desconta a inflação, cresceu em média 38% real. Quando você olha o conjunto da sociedade, até o antepenúltimo vintil, todo mundo ganhou acima da inflação. Só ganhou abaixo, desculpa, acima da média, acima da inflação ganhou todo mundo.
todos os setores ganharam mais do que a média nacional. E mesmo os ricos ganharam acima da inflação, mas um pouco menos do que a média. Então, quem mais ganhou no Brasil foram os setores médios, né? Então, não é verdade que a gente cuidou só de pobre, né? Que é aquela coisa. Não, o governo Lula e Dilma cuidaram só de pobre, como se isso fosse um defeito, né? Então, não é verdade. Não. A renda para todos cresceu ao longo desses 13 anos, mas cresceu principalmente para a primeira metade da população, né, que cresceu, que teve um aumento muito grande. Então, se a gente for fazer uma discussão fria, seria, inclusive, um erro dizer isso, porque quando você olha o período Temer e o período Bolsonaro, todos perderam, não teve nenhum setor que não perdeu, né? Pode ter um ano ou outro, se olhar anos isoladamente, mas se olhar o conjunto do pós-golpe, todo mundo perde. E é lógico que quem perde mais, os mais pobres, né? Muito mais do que os mais ricos. Talvez então, aí, Tereza, só no, aí, porque aí não dá para fazer pela PNAD, porque fica lá dentro no 0,01, aí os dados que eu tenho prestado de lucro, na verdade, tem uns super ricos, ou seja, os bilionários, esses estão ganhando muito em cima de todo mundo. Porque esse não aparece normalmente nesse efeito renda da PNAD. Os bilionários estão ganhando como nunca, inclusive. É impressionante isso. A gente até fez o Sentis, né? Dividiu a renda da população em 1% até o 100%. Mesmo assim, o problema é que esse é o que você disse, né? A PNAD ela não capta bem a renda nos extremos, né? E os ricos porque mentem, e os pobres porque não sabem sequer explicar a sua renda, porque é uma renda volátil, né? Quanto que você ganhou o mês passado? A pessoa não sabe dizer, não tem olerite, né? Não tem. Foi tanto, né? Se perguntar assim na lata para você, Eduardo, você também não vai saber na ponta do lápis quanto que ganhou no centavo. Mais ou menos uns X mil. Mas ali na vírgula, que provavelmente da vírgula é a parte que os pobres ganham, né? A gente exige deles saber uma coisa que a gente mesmo não consegue saber do nosso. Mas, assim, essa compreensão, né, essa disputa, né, eu não gosto de falar de narrativa necessariamente, porque fica parecendo que tem uma coisa certa, outra não. Mas, assim, demonstrar que uma sociedade mais justa, mais igualitária, menos desigual, com menos concentração de renda, é melhor para todo mundo, eu acho que é uma chave fundamental para que a gente possa mudar o Brasil. Porque enquanto a gente tiver essa classe média achando que ela é rica, tiver essa classe média achando que não pode ter reforma tributária, que é ela que vai pagar, ter essa classe média achando que não pode abrir as universidades, porque aí vai tirar a vaga para o filho dela. Quer dizer, enquanto a gente tiver esse conceito rebaixado, né, de que a pessoa está bem porque tem gente mal, o Brasil não vai sair dessa meleca que ele está. Né? Como diria a professora Maria da Conceição Tavares, nossa grande mestra, aí inclusive do Instituto de Economia da professora emérita aqui do Instituto, isso. Que o Brasil cresce um pouquinho e cai, cresce um pouquinho, ele voo da galinha, que ela adorava falar, né? Num país com esse nível de desigualdade, ele não conseguirá garantir um padrão de desenvolvimento sustentável. Então, é fundamental que a população compreenda isso, né? Não só os pobres, mas os setores médios. Inclusive, tem os dados de educação aí também, tá, Eduardo? Depois, quem quiser olhar, o que aconteceu, que não foi trocou. Agora os negros tomaram a vaga dos brancos. Não, aumentou a vaga para todo mundo. Só que aumenta mais para a população negra, que era quem estava com menos, né? Então, acho que depois vale a pena o pessoal que tiver interesse dar uma olhada. Que Você viu como é fácil, né? Eu tentei fazer uma coisa bem didática. Eu vou botar, Tereza, os links do livro, eu vou botar aqui na descrição aqui embaixo, pessoal, para vocês tiverem acesso, compartilhar, botar, rodar informação. Bom, e aí vamos agora... Fechando. Isso. Mas antes até de fechar, acho que é importante a gente olhar o seguinte, Tereza.
o Brasil voltou ao mapa da fome, ou seja, depois desses avanços, das dificuldades, a gente está com 33 milhões de pessoas passando fome, com metade da população brasileira com risco de segurança alimentar. Mas, assim, esses dados que nos aparecem, eles não são visíveis no dia a dia, andando na rua, as pessoas morando, as famílias inteiras morando nas calçadas, as pessoas revirando lata, tirando lixo dos carros de lixo para poder se alimentar, o supermercado voltando a vender pele de osso, pé de galinha, colocando cadeado em coisas de carne, de comida. Então, assim, eu queria te ouvir nesse sentido, esse retrocesso recente, né, de uma profunda deterioração, que a minha percepção é que volta a períodos não pré-2002, a períodos pré-anos 40 e 50, com dimensões parecidas do que o Josué estava enxergando naquele momento histórico. Eu queria te ouvir. É verdade, esse momento. é verdade. E eu acho que o importante, né, todo mundo atribui à pandemia, né, que a gente estava comentando, né? É um fenômeno, o que aconteceu é por causa da pandemia. E não é, gente. O Brasil já tinha voltado ao mapa da fome quando a gente pega a pesquisa de orçamento familiar feita em 2017, 2018, o Brasil já tinha voltado ao mapa da fome. Os dados de 17 e 18 no governo Temer já são piores do que do começo do governo Lula, né, do ponto de vista da insegurança alimentar geral. Por que isso aconteceu? Aconteceu porque o conjunto daquilo que a gente nos tirou do mapa da fome, lembra que eu comentei as 5 questões? As 5 foram detonadas. Então, as pessoas estão com o salário congelado, a informalidade reina, não é só que tem um desemprego alto. Quem está ocupado com salários muito mais baixos, precarizados, sem segurança alguma. Então, as pessoas hoje olham para frente e não sabem se vão ter. Eu tenho comida hoje, mas não sei se eu vou ter o mês que vem, porque eu não sei se eu vou estar trabalhando, eu não sei o que vai acontecer. Né? A desorganização da rede de proteção social, que foi bestial, né? O fim de todas as políticas voltadas para a agricultura familiar. Então, quando você olha o conjunto do desmonte, você fala, se tudo aquilo que nos tirou do mapa da fome foi desmontado, claro que a gente ia voltar para o mapa da fome, que foi o que aconteceu. Né? Então, não foi a pandemia. A pandemia acirrou muito este quadro, é verdade. Mas acirrou, inclusive, porque nós não utilizamos esta rede de proteção e não acionamos o Estado brasileiro para impedir que a gente chegasse nesse patamar de tragédia. Então, saiu um dado recente, uma pesquisa feita pela Gallup, pelo Instituto Gallup, em 120 países do mundo, inclusive o Brasil. Né? A FGV, que organizou esses dados, né? E o professor Marcelo Neri, que tem utilizado, e o dado é muito interessante, porque como compara os outros países, ele está olhando a pandemia nos 120 países do mundo. Qual foi a conclusão? Que a insegurança alimentar, o Brasil, do ponto de vista da insegurança alimentar, se saiu 4 vezes pior do que a média dos 120 países. Então, assim, não é verdade que foi a pandemia, porque o Brasil, imagina, 120 países, você pega quase a totalidade dos países do mundo. E você tem país pobre, país lascado. A grande maioria não tem a rede de proteção que o Brasil tinha, com o Sistema Único de Saúde, Sistema Único de Assistência Social, rede de educação, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que existe desde a época do Getúlio Vargas. Então, você tinha toda uma rede de proteção que podia ter sido acionada para impedir que, com a pandemia, a gente chegasse no nível de tragédia que nós estamos vivendo hoje. Então, é muito importante que a gente possa estar, né, ajudando a difundir essas informações. Então, não foi a pandemia, a gente já tinha voltado ao mapa da fome e piorou muito, de fato. Hoje, inclusive, a fome foi nacionalizada. Tem um dado que eu acho que é, para mim, o mais dramático de todos e também nos alerta, né, acende um sinal vermelho, que assim, a fome na época de Josué era uma fome nordestina. Então, quando você falava da fome para os sudestinos, né? Pensa na fome, você pensava no quê?
aquela família retirante no jegue, né, na seca nordestina, vindo no pau de arara para São Paulo, parará. Quando você fala na fome hoje, a fome é nacional. Então, a gente tem em torno de 12 milhões, desses 33 milhões de brasileiros em situação de fome hoje no Brasil, dos 33 milhões, 12 milhões estão no Nordeste. Sabe quantos estão no Sudeste? 11,7 milhões. É praticamente o mesmo número. Então, assim, Bolsonaro conseguiu o feito de nacionalizar a fome. Então, a fome hoje está presente. É crível, né? Você sai aí no Rio de Janeiro, você pula corpos nas calçadas, né? Como aqui, a população na rua, criança, famílias. Então, é crível que existem 33 milhões de brasileiros, porque esses números pulam na nossa porta. Tereza, para encerrando, mas eu queria te perguntar, e aí, aquelas perguntas mais difíceis que a gente deixa para o final, né? É evidente que... Faz pergunta difícil, não. Mas a pergunta difícil é o seguinte, dado esse cenário, como é pensar, né, novas políticas ou políticas que já foram construídas? Porque hoje é diferente de 2002, né? Ali em 2002 e depois de 2003, quando o Lula entrou no governo. Como você enxerga? Quais são possíveis políticas, trajetórias? Você que já esteve no governo, que tem feito as análises, que tem pensado o tempo inteiro proposições de políticas. Assim, não quero uma resposta por outra, mas como você enxerga as possibilidades para avançar na questão do combate à fome e na questão da distribuição de renda? Ou seja, onde avançamos, onde poderemos avançar mais, onde acertamos e poderemos seguir naquele mesmo acerto, onde erramos e poderemos refazer a trajetória. E eu queria te ouvir isso, lembrando, que eu já comentei, mas reforçando, que acho que o embate será muito maior do que em 2003. E por quê? Porque acho que tem uma parte dessa burguesia que não vai ceder, porque está ganhando muito lá de cima, e que elas querem um Brasil de volta. Porque se olhar desde 2015, que Brasil de volta é essa que parte da sociedade quer? Da desigualdade, da opressão e da fome. Só que elas não falam isso diretamente, do desemprego. Porque isso mantém, em certa medida, os seus privilégios, mesmo que seja piorando, entendeu, Tereza? Aquilo que você falou. Está todo mundo piorando, mas eu estou melhor do que quem piorou. Então, assim, tem um desafio da tecnicalidade dos programas, mas me parece que tem um desafio político, por incrível que pareça, ainda maior. Eu queria te ouvir pensando aí em horizontes para frente, em trajetórias... Eu tenho um pouco de dúvida se isso é assim mesmo, né, para a maioria da população. Não para a elite mesmo. Né? Para essa... Assim, eles estão, inclusive, dizendo, né, não teve esse empresário que disse que tem que ter mais desigualdade no Brasil. Eu não sei como alguém tem coragem de dizer uma coisa dessa. Você vê como... Só um parênteses, Tereza. Por exemplo, o Márcio Garcia, que é professor da PUC-Rio, foi o único entre os liberais que teve coragem de dizer: nós precisamos aumentar o desemprego, porque todos eles pensam, agem, mas não falam. Acho que esse é o ponto, mas eu queria te ouvir. Desculpa a interrupção. Mas, assim, o que eu acho, né? Eu acho que são 3 desafios, depois eu queria falar um pouco sobre essa questão de se o povo está pior ainda ou não, né? Esses setores médios. Acho que a primeira grande tarefa, né? Reconstruir não será trivial, Eduardo. Isso não quer dizer que vai refazer a mesma coisa, mas o processo de reconstrução do Estado, da institucionalidade, da nossa capacidade de executar políticas públicas, ela terá que ser feita. Né? O Programa Nacional de Alimentação Escolar, por exemplo, que é um programa fantástico, tem 70 anos, veio sendo melhorado, eles arrebentaram o programa. Hoje ninguém compra comida direito, falta fiscalização... Terá que ser reconstruído, é um programa que terá um impacto enorme, porque é comida na mesa das crianças, né? Então, vamos ter que reconstruir. Então, reconstruir não será trivial. Agora, nós já fizemos. Então, não vai demorar o tempo que a gente demorou para construir políticas públicas. Nós sabemos hoje fazer. Então, eu acho que vai ser muito mais rápido. Né?
e terá que enfrentar os atuais desafios, que não são os mesmos de 2003. Né? Mercado de trabalho. Você não tinha uberização, você não tinha esse nível de precarização, apesar de ter uma informalidade muito grande lá em 2003. Mas você tem toda uma questão de alteração de tecnologia, plataformas, né? O trabalhador por plataforma, tudo isso terá que ser tratado de um outro jeito. Agora, nós queremos retomar o caminho de garantir segurança, né? e direitos para os trabalhadores. Então, primeira grande questão, reconstruir não será trivial, mas, na minha avaliação, será mais rápido, porque nós sabemos fazer, não é só nós, estou falando aí, o PT, os gestores públicos sabem fazer, não foi tempo suficiente para desmontar toda essa memória e esse aprendizado. Né? Então, eu acho que a gente tem como reorganizar o Estado e colocar ele em funcionamento, retomar obras públicas que estão paradas, retomar investimento público que gere rapidamente emprego, que garanta que a gente possa ter uma trajetória revertendo mais rapidamente esses indicadores. Né? Então, essa é uma grande questão. E que o investimento público vai puxar o investimento privado para a gente poder entrar numa trajetória que nos tire dessa paradeiro. O problema do Brasil não é alto emprego. Né? O problema do Brasil não é um problema de... A inflação não é inflação porque o povo está consumindo muito. O povo não está nem comendo, gente. Pelo amor de Deus. Quer dizer, um negócio elementar. Esses economistas no Brasil, o que eles falam, eles não teriam coragem de falar num evento internacional. Eu acho que eles levavam até ovo podre, né, na cabeça. Bom, agora... Eu acho que houve um aprendizado, sabe? Eu sou uma otimista, assim, por natureza. Eu acho que uma parcela grande, inclusive as estatísticas, as pesquisas têm mostrado isso. Eu tive conversando com o Marcos Coimbra, né, nosso grande pesquisador, presidente do Instituto Vox Populi, ele fala muito isso, que se a gente olhar o ódio que o povo tinha aos programas de transferência de renda entre 2006 e 2010 e hoje a população está muito mais aberta a discutir programas de transferência de renda do que estava há 10, 15 anos atrás. Quer dizer, existe uma compreensão que tem a ver com ter percebido essa vulnerabilidade, né, a precariedade do trabalho e assim por diante. Então, eu não partilharia da ideia de que as pessoas estão achando bom esse nível de desigualdade. Eu acho que não estão, porque eu acho que todo mundo perdeu muito. O que eu acho é que tem uma elite... a nata, né, creme de la creme, que essa sim não quer largar o osso. E uma parcela de alguns setores de servidores públicos que estão lá, né, na mamata, que também não querem largar o osso. Agora, eu tenho uma expectativa de que parcela hoje mulheres, jovens, população negra, LGBTQIA+. Então, tem setores hoje da sociedade que têm lutado e têm ajudado a construir uma agenda, que é uma agenda de enfrentamento à desigualdade, de gênero, de raça. Né? Então, e tem uma juventude que está vindo, eu tenho dado muita aula, tenho falado muito para os jovens. Eu acho que o pessoal quer outro país, sabe? Agora, o problema, sabe qual que é? É que tem 30% dos conservadores que criaram muita coragem e estão muito falantes, do meu gosto. Então, eles falam muito, eles são um pedacinho, mas falam muito, e uma parte está armada, né? Socorro, né, Eduardo? Então, como diria o Luiz Fernando Veríssimo, né? Nós estamos do lado certo, mas o outro lado está armado. Mas eu tenho esperança e uma expectativa grande que... E agora, nós vamos ter que fazer esse debate, eu acho que desde o início, de construir consciência, né? De que um país mais igual é melhor para todo mundo. Você trouxe um ponto, Tereza, que acho fundamental, essa coisa aí dos segmentos da sociedade, a questão das lutas para reduzir desigualdade, que é a luta de classe, a luta racial, a luta LGBT, todas essas questões e dos jovens, é aquilo que eu tenho tentado comentar, falar o tempo inteiro, tem uma mexida nas placas tectônicas da sociedade brasileira. E nesse sentido aí eu tenho esse otimismo que você está falando, nessa mexida. E claro que a gente vai ter um enfrentamento e, sobretudo, dessa mega burguesia, vamos dizer assim. Eu costumo dizer, eu tenho dito aqui que
Na verdade, parafraseando Guimarães Rosa, o Brasil está na rua, no meio do redemoinho. Mas no meio desse redemoinho pode ser construída uma travessia de refundação e de reconstrução para finalmente serem incorporados segmentos da sociedade. Mas será preciso ousadia, coragem e política. Então, eu acho que e agradecer muito, eu vou depois passar a palavra no final para você fechar, Tereza, agradecer muito, muito, muito pela sua presença aqui. Eu costumo dizer que o Diário é uma aula-conversa, eu aprendo muito, muito com os convidados que vêm aqui, acho que as pessoas estão assistindo muito, lembrando que aqui é um canal, é um programa do canal do Instituto de Economia da FRJ, ou seja, a universidade levando o conhecimento, as diversidades, as críticas para um conjunto mais amplo. E eu queria te ouvir, e depois eu tenho que fazer a de YouTube aqui dos sininhos, mas eu vou te ouvir primeiro para encerrar, para depois eu fazer o fechamento aqui, Tereza. E novamente agradecer muito. Só agradecer. Uma grande honra, Tereza. Né, eu acho que foi bem bacana, né? Falamos eu acho que de vários assuntos, pegamos a questão da pobreza multidimensional, resgatamos que a agenda da fome. Eu acho que a gente tratou de aspectos bem importantes. Eu espero ter contribuído aí. Estou vendo que o pessoal gostou, né? Estou vendo até que tem uns meio tentando nos encher o saco aqui, né? Fazendo treta aqui no teu chat, mas eu acho que a maioria gostou bastante. Eu sigo à disposição, Eduardo. Eu acho que nós temos que falar com a nossa gente, falar com o povo, melhorar o nível de conhecimento. Eu estou na linha do Ladislau agora, que o Ladislau é o rei de... Gente, ó, vocês leem esse livro, parará, aí passa um outro material. Nós temos que ir avançando, né, na compreensão desse Brasil, para que a gente possa construir caminhos e soluções. Obrigado pela oportunidade. Isso, agora eu vou dar de YouTube. Pessoal, se gostaram do programa, marquem um sininho. Eu estava observando aqui que o pessoal gostou tanto da apresentação que esqueceu de marcar o sininho, Tereza. O sininho é importante para engajar. Se gostaram, mande pelo Zap, faça a discussão, entender o Brasil hoje e a questão fundamental hoje da pobreza, da desigualdade. Acho que foi uma conversa, aula maravilhosa. Eu só posso novamente agradecer aqui a Tereza. Ela falou que vou chamá-la mais vezes para a gente fazer mais discussão. Quando tiver um livro novo, avisa, a gente lança aqui no Diário. Vamos fazer. Com certeza, com certeza. E bom final de semana a todos. Novamente, obrigado. E não por acaso, Tereza, por coincidência, o Diário da Crise 113, tá? Pois é, eu achei alvissareiro. E semana que vem, sexta-feira, estaremos aqui com Elias Jabbour e a gente vai discutir Brasil, projeto de nação. Sexta-feira com a gente aqui. E eu vou deixar a palavra final para você fechar, Tereza. Novamente, muito grato. Deixa um abraço para o Elias, disse que eu tive aqui, que eu falei dele, inclusive, nem sabia que ele vinha aqui, já falei dele, e eu acho que nós temos que seguir mesmo conversando. Super obrigado pela oportunidade, parabéns aí pelo teu trabalho, Eduardo, e ficamos juntos aqui no teu canal e no Zap, né? E também no Twitter, que a gente está se seguindo um ao outro aqui, né? A Tereza Campelo também, pessoal, está nas redes, no Instagram, no Twitter. Então, sigo também. Ela tem postado muitos gráficos, informações importantes para a gente levar, são fundamentais para a gente levar o conhecimento. Uma boa parte, Tereza, não tem os dados, as informações. É muito impressionante. A gente precisa espalhar o conhecimento. Obrigado. Tchau, até mais. Até a próxima. O Bicalho gostou tanto que não... que não nos tira. Ele gostou tanto que...